A paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo, eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor que encontra-se no livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 8. Diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Estamos falando acerca de Paulo, um homem que teve um encontro com Cristo e até aquele momento confiava muito no seu conhecimento, no seu entendimento, na sua força, até porque ele tinha tudo isso, ele tinha muito conhecimento, era um homem culto, era um homem que tinha um poder muito grande em suas mãos. Porém, quando ele teve o seu encontro, ele encontrou Jesus Cristo lá no caminho de Damasco, tudo aquilo que era altivo, soberbo na vida de Paulo, caiu por terra. Ele ficou cego por um tempo e Jesus Cristo se apresentou para ele, e quando ele teve esse encontro com Jesus, um encontro real, um encontro forte, a vida dele mudou. O conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, ele não perdeu. Ele só não mais achava que aquilo era o principal, que ele podia confiar na sua sabedoria, no seu entendimento, que ele era poderoso o suficiente e conseguiria tudo aquilo que almejasse. Muito pelo contrário. Quando ele teve encontro com Jesus, esse conhecimento, essa sabedoria permaneceram com ele, porém agora vieram outras ferramentas muito mais importantes que norteariam a vida de Paulo, que é o conhecimento de Cristo, que é a sabedoria em Deus, que é o mover do Espírito Santo em sua vida. Ele continuou sendo um homem imperfeito, sujeito a todos os tipos de sentimentos e sofrimentos que nós hoje passamos, continuou sendo ser humano, um homem com problemas, com dificuldades. Mas a partir do momento que ele teve o encontro com Cristo e ali teve o seu chamado de pregar a palavra aos gentios, aqueles que não faziam parte da linhagem, vamos dizer assim, para que você entenda, ele começou a ter novidade de vida. Ele começou a pregar o evangelho para aqueles que ele mesmo perseguia outrora. Mas o grande diferencial que houve na vida de Paulo foi o que ele não tinha. Ele era soberbo. E quando ele teve encontro com Cristo e os seus olhos se abriram, seus ouvidos já começaram a ficar mais sensíveis à voz de Deus, ele passou a ter algo que é muito importante na nossa caminhada e que ele não tinha e passou a ter quando se encontrou com Jesus. O que seria isso? A humildade. Ele passou a ver que a humildade é tudo diante de Deus. Porque quando você se humilha diante de Deus, você reconhece que Deus é tudo e você não é nada. Você é passageiro. O poder que Paulo outrora tinha já não tem mais. Ele passou a ter agora um novo poder em sua vida, em suas mãos, que foi o próprio Deus que o concedeu, a unção de pregar o evangelho, de pregar as boas novas de salvação para os gentios, que somos nós, que não fazemos parte da linhagem do povo de Israel, para os gentios entenderem o amor de Cristo por nós, o amor incondicional de Cristo pela humanidade. E para fazer tudo isso, ele teve que se humilhar, ele teve que entender que sem Deus na vida dele, ele jamais poderia passar para as pessoas o poder do Evangelho. Porque quem faz o Evangelho ser anunciado são os homens e as mulheres que professam a fé em Cristo e vivem na sua presença. Porém, não adianta nada anunciar se não tiver algo chamado unção.
não tiver a presença do Espírito Santo, que vai convencer as pessoas, que vai abençoar as pessoas, porque nós não temos nada a oferecer a outros. Somente o Senhor tem algo maravilhoso a ser oferecido para as pessoas, principalmente para aquelas que estão passando por lutas, dificuldades, por momentos tristes e ruins, aquelas que estão distantes de Deus e não conseguem enxergá-lo. É o próprio Espírito Santo, usando as nossas vidas por meio da sua palavra, vai transformar os corações. E Paulo assim se colocou nessa situação de homem falho, que sabe que se Deus não estiver na vida dele, ele não vai conseguir dar um passo. Aquele homem soberbo que confiava muito em si mesmo, agora é um homem humilde que confia somente em Deus. E nesse texto, cabe salientar, caro ouvinte, que Paulo estava preso por professar a fé em Jesus Cristo. Ele estava preso. E mesmo preso, ele se preocupou com a igreja, que ele tinha uma grande responsabilidade na cidade de Éfeso. Por isso que é carta aos Efésios. E ele orienta, fala para a igreja, não desanime, não fiquem desanimados, tudo isso vai passar, eu estou sofrendo aqui na prisão, mas Deus está comigo, isso vai passar. E ele, mesmo assim, ele mostrava a humildade e também a empatia. Ele não era uma pessoa egocêntrica nesse momento, pós encontro com Cristo. Antes não, antes ele era egocêntrico. O que eu quero dizer? Quando a gente se encontra com Cristo, a nossa vida é transformada. A nossa vida, ela é transformada pelo poder de Deus em nós, não por nossas forças. Se eu era arrogante, eu passo a não ser mais. Se eu era soberbo, passo a ser humilde. Se eu era uma pessoa que era muito irada, eu passo a ser uma pessoa mais mansa. E isso tudo é Deus que faz nas nossas vidas. E Paulo foi assim. E ele naquele momento, ele não estava pensando no sofrimento dele, ele estava pensando na igreja, né? O que será da igreja de Cristo sem alguém para orientá-los? Então tem que fortalecê-los. Então ele se preocupou com a igreja e escreveu essa carta, orientando. E ele orava pela igreja, pelos irmãos e irmãs que ficaram na igreja lá em Éfeso, os Efésios. E ele nos ensina acerca de humildade. Quantas pessoas hoje confiam em si mesmas? E nessa hora eu quero explorar com você isso. Não confie em você, não confie nos seus conhecimentos, nos seus contatos. Confie em Deus. Se você acha que os seus contatos vão levar você aonde você almeja, pode até acontecer, mas é algo limitado. Consequências boas podem não acontecer, ou somente momentâneas, não serão perenes. Quando nós nos humilhamos e sabemos que eu não consigo sequer respirar se não tiver Deus na minha vida, eu não consigo abençoar minha família, ser bênção na vida da minha esposa, ser bênção na vida dos meus filhos, se Deus não operar na minha vida, eu não consigo ser bem-sucedido no meu trabalho, se Deus não estiver na minha vida. É esse reconhecimento, essa humildade que nós temos que ter, humildade verdadeira diante de Deus e dos homens porque eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que eu. Melhor do que nós chama-se Jesus Cristo, esse é o único. Agora nós, né, do pó nós viemos e ao pó retornaremos. Nós não sabemos o dia de amanhã, que controle eu tenho da minha vida, que controle você e certeza você tem da sua vida. É só Deus. Por isso que temos que ser humilde o suficiente em reconhecer o senhorio de Deus sobre as nossas vidas e a igualdade que nós temos com os demais. Não somos melhores e nem piores do que ninguém. Tem uma história, é uma história com E, uma história fictícia, que eu escutei quando era criança. E essa história, ela fala justamente de uma humildade que nos ensina. É uma mistura de humildade com reverência, com fé, mas a tônica é a humildade. Existia um senhor chamado de Zezinho, e Zezinho sempre ia a uma igreja de um bairro. Zezinho, um homem muito humilde, né, iletrado, que ele não queria saber se o culto havia começado ou não.
Ele via a porta aberta, antes de participar do culto, no último banco, Zezinho se levantava, entrava na igreja e ia lá no altar, lá na frente, se ajoelhava e dizia: Senhor, aqui está Zezinho. E isso era uma rotina, era uma coisa constante, mas incomodava muito os que organizavam a liturgia do culto. E isso incomodava e as pessoas tentavam às vezes impedi-lo, mas ele desviava e ia. Ele tinha convicção no seu coração do que ele estava fazendo. Se ajoelhava, se humilhava e com fé dizia: Senhor, aqui está Zezinho. E ia para o seu último banco, participava do culto e saía. Porém, um dia, mesmo aqueles que se incomodavam com o Zezinho, que tinha uma roupa um pouquinho surrada, né, que era iletrado, que não tinha status, Zezinho se acidentou. Houve um acidente grave com o Zezinho. E o corpo de bombeiros, os que fizeram, ele foi atropelado, e os bombeiros e a equipe de saúde que levou o Zezinho para o hospital, sabia que o Zezinho era quase um morador de rua, e Zezinho foi levado ao hospital e os bombeiros falaram assim, ele não tinha família, não tinha ninguém por perto que pudesse estar junto dele nesse momento. Aí um bombeiro disse: eu já vi, eu moro próximo a uma igreja, já vi Zezinho saindo de uma igreja e entrando. Eu vou falar com o pastor, chama o pastor de lá para ver a situação de Zezinho. Chamou o pastor ficou um pouco com o seu coração triste, porque ele não havia dado a atenção que Zezinho merecia, né? Que todos merecem. Zezinho entrava e saía, e esse pastor nunca deu a atenção. E naquela hora o próprio Deus falou com esse pastor: você deveria dar atenção ao Zezinho. E ficou um sentimento de tristeza no coração desse pastor. E os médicos chegaram até o pastor e disseram: o senhor é o pastor dele? Aí o pastor constrangido, né? Sim. Ele não está bem. De hoje ele não vai passar. E o pastor ficou triste. Porém, em questão de minutos, vem uma enfermeira correndo em desabalada carreira e disse: doutor, vem aqui. Aconteceu algo que não consigo explicar. Zezinho estava muito mal. Zezinho estava em estado terminal. Zezinho abriu os olhos. Zezinho voltou a falar. Zezinho conversava. Zezinho disse: que coisa linda, que coisa linda, que coisa linda. E ninguém conseguia entender. E aí, o que houve, Zezinho? Aí o pastor foi até ao local e Zezinho disse: oi, pastor. Aconteceu algo lindo. Que coisa linda. Eu vi Jesus Cristo tocar na minha vida. Eu abri os olhos e Jesus disse assim para mim: Zezinho, aqui está Jesus. Eu não te desampararei nunca. O que eu quero dizer, caro ouvinte, com essa história fictícia, mas que tem um fundo de verdade, de realidade. O nosso Senhor, Jesus Cristo, jamais vai abandonar os humildes de coração. Aqueles que têm uma humildade de reconhecer, não a humildade de reclamação, de vitimismo, não, mas a humildade de reconhecer que Deus é Deus, Todo-Poderoso, pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino. Ele nunca vai me abandonar. Zezinho fez isso. Que eu e você possamos entender, assim como Paulo entendeu a importância da humildade na trajetória da sua vida, que você também entenda, como o Zezinho nessa história fictícia também, que você entenda, que eu entenda, que nós entendamos que nós temos que ser humildes, porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso e está disposto a te abençoar, está disposto a te honrar, entendendo sempre que Ele é o único merecedor de toda a honra e glória e gratidão do nosso coração. Que as boas novas de salvação cheguem ao seu coração por meio de Jesus Cristo. Que você seja ricamente abençoado
Não confie em seu próprio entendimento. Não confie nas alianças que você possa fazer com os homens. Faça um pacto e uma aliança com Deus. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Que Deus conceda a você um dia de vitória. Em nome de Jesus. Amém.